Bem-vindos ao sexto episódio do AELTA à Lupa, um projeto que aposta na partilha do que aqui se faz, numa aproximação à comunidade educativa que vai muito para além dos muros. Hoje recebemos a coordenadora da equipa da avaliação interna do agrupamento de escolas Luísa Todi, a professora Carla Simões, que há 10 anos desempenha esta função. É com ela que vamos tentar perceber o que é, afinal, a avaliação interna, porque é que é tão importante para o funcionamento e a melhoria das nossas escolas e qual o impacto deste trabalho no cotidiano escolar e na qualidade do ensino. Carla, olá! Vamos começar pelo princípio e o que é que gostávamos muito de saber, para quem está a ouvir. Quer explicar um bocadinho o que é isto da avaliação interna de um agrupamento de escolas? Então, olá, boa tarde Maria. Antes de mais agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui a falar-vos um bocadinho mais sobre esta área, a avaliação interna, e o que ela é, não só em termos gerais, mas principalmente o que ela é e como é que funciona no nosso agrupamento, aqui no agrupamento de escolas Luísa Todi. Relativamente à pergunta, portanto, a avaliação interna, como o próprio nome indica, é um processo principalmente de autorreflexão, em que aquilo que é pedido ao agrupamento é que, com base em evidências, em dados, consiga fazer a avaliação do seu funcionamento, da sua atuação pedagógica e do seu serviço educativo. Nós aqui no agrupamento de escolas Luísa Todi, portanto, já temos a avaliação interna quase que enraizada, é um processo que é sistemático, que é transparente e que é devolvido à comunidade educativa. E, em última análise, tem como principal objetivo a melhoria contínua do serviço educativo e daquilo que se faz na escola. Ok, provavelmente será essa a meta, a grande meta deste trabalho. E em termos de importância, será esse o aspecto mais importante deste trabalho da avaliação interna? Eu penso que sim, porquê? Porque a avaliação é aquilo que nos permite, em última análise, é conseguirmos perceber, de acordo com os nossos resultados, onde é que há ainda possibilidade de melhorar, onde é que já temos uns resultados que nos devem deixar orgulhosos e esses também transmiti-los à comunidade, mas sim, ajuda também aos órgãos decisores de um agrupamento a perceber quais são as prioridades de intervenção, o que é preciso mudar, o que é que está melhor e do que é preciso mudar, quais são as prioridades de atuação. Fundamentalmente é esse o papel. Olha, a avaliação externa, e sobretudo a Inspeção Geral de Educação, provavelmente será mais familiar para quem nos ouve e que não vive aqui dentro da escola. O que é que distingue aquela avaliação externa da Inspeção Geral de Educação desta avaliação interna? Então, quase podemos pensar assim, a avaliação externa das escolas é quase como um processo de auditoria. Há domínios que são comuns a nível nacional, portanto, qualquer avaliação externa vai aos agrupamentos de escolas e escolas para perceber como é que funciona a escola dentro destes domínios. A avaliação interna é um processo que, como o próprio nome indica também, é um processo interno, ou seja, nós vamos olhar de dentro para fora. O que é que se passa dentro do nosso agrupamento e isto sim mostrar ao exterior aquilo que é feito. Portanto, é muito mais próximo da nossa realidade, é mais contextualizado e esse sim, de facto, tem um impacto muito mais direto nas tomadas de decisão do agrupamento. E surpreendentemente abrangente, como já vamos ver. Mas na prática, e na tua opinião, na opinião da equipa, qual é o impacto que esta avaliação interna tem no dia-a-dia do agrupamento? Eu acho que dificilmente se consegue perceber assim um impacto direto no dia-a-dia, mas quando avaliamos aquilo que se passa no agrupamento, nós conseguimos perceber. Vou dar um exemplo muito concreto que se calhar é a forma mais fácil de percebermos qual é o impacto. Nós temos determinadas medidas de promoção do sucesso escolar. A equipa de avaliação interna ciclicamente e sistematicamente vai monitorizando e vai avaliando estas medidas. O que é que nós conseguimos perceber? Quais são as medidas que, por exemplo, trazem melhores resultados académicos para os nossos alunos? O papel da avaliação interna é perceber isto, transmitir à direção e permitir que, com uma informação mais sustentada, os órgãos decisores possam então
decidir o que é que vamos fazer. Vamos alargar esta estratégia e medida de apoio aos resultados escolares, vamos optar por outra, mais concretamente ainda, entre o apoio educativo e, eventualmente, uma tutoria. O que é mais indicado para determinados ciclos de ensino, para determinadas dificuldades dos nossos alunos? Esse é um bocadinho o nosso papel, é avaliar, perceber e sugerir qual a medida que pode ter um maior impacto. Então, agora, pensando numa melhoria concreta, queres partilhar algum exemplo de uma medida que tenha nascido graças à identificação da avaliação interna? Bem, essa é particularmente difícil, essa pergunta. E porquê? Porque nós, equipa de avaliação interna, não somos propriamente responsáveis por implementar medidas. Claro. O que nós fazemos é analisar os dados, identificar as necessidades e propor as sugestões, sempre realmente com base aqui nestes resultados. Na maioria das vezes, estas propostas já estão alinhadas com atividades e estratégias que estão implementadas no agrupamento. Mais uma vez, aquilo que nós mostramos é qual é que pode ser o melhor caminho. Mas vou aproveitar a deixa, e não tendo assim uma medida que possa ter nascido da avaliação interna, eu vou aqui deixar o repto, o desafio, para uma medida que nos pode ajudar a melhorar a partir deste podcast, que é a participação da comunidade educativa neste processo de avaliação interna. A avaliação interna tem uma estreita relação, ou pretende ter uma estreita relação com a comunidade educativa. Fazemos questionários à comunidade e, portanto, eu deixo já aqui o desafio. Vamos ter um novo questionário no início do mês de abril. Portanto, quem nos estiver a ouvir, por favor, não deixe de participar no questionário da avaliação interna. Ainda antes de irmos esmiuçar um bocadinho melhor os agentes todos que fazem parte fora da escola, desafiava-te só para nos contares quem é que faz parte desta equipa de avaliação interna, que coordenas, e como e quem é que escolhe os elementos da equipa. Ok, então é assim, a equipa de avaliação interna é normalmente constituída por um grupo alargado de professores. Professores estes que são de diferentes ciclos de ensino, temos desde o pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, de diferentes disciplinas, de diferentes escolas, pois também só assim é que nós conseguimos ter uma visão mais alargada, mais abrangente daquilo que se passa no nosso agrupamento, porque o agrupamento tem várias escolas espalhadas pela cidade de Setúbal, e é importante perceber a realidade de cada uma destas escolas, a realidade de cada uma das disciplinas, a realidade de cada um dos ciclos de ensino. E ao termos uma equipa muito alargada, permite-nos efetivamente ter assim uma visão bastante mais abrangente. A equipa não é só composta por professores. Temos também um grupo de alunos que faz parte. Este ano vamos ter 3 alunos, um do segundo ciclo e 2 do terceiro ciclo. Temos também encarregados de educação, pessoal não docente, e dentro do pessoal não docente temos assistentes técnicos e assistentes operacionais. Claro que a grande maioria do trabalho é feita pela equipa dos professores, mas pelo menos uma vez por período nós reunimos toda a equipa para termos também aqui uma visão destes outros setores da comunidade educativa. Com certeza. Falaste há pouco da importância do envolvimento da comunidade. Como é que os professores, os alunos e os encarregados de educação que não fazem parte desta equipa participam neste processo? Porque, na verdade, todos fazemos parte da avaliação interna. Exatamente. Todos fazemos parte e todos somos alvo também de avaliação interna. Portanto, nós efetivamente avaliamos aqui várias dimensões. Uma vertente mais pedagógica, uma vertente mais do funcionamento e da organização em si, e do envolvimento da comunidade. Os diferentes membros da comunidade educativa podem participar. Nós temos reuniões do Conselho Geral, em que estão presentes vários elementos da comunidade educativa. Os resultados e as apresentações da avaliação interna são feitas neste fórum também, portanto há sempre aqui a possibilidade de ouvirmos a comunidade e de estarem mais envolvidos.
a própria forma como os alunos se envolvem em determinados projetos, que não são só projetos de turma, mas são projetos mais abrangentes, são projetos de escola, a participação dos encarregados de educação enquanto representantes das turmas dos seus educandos, a representação também que já existe em algumas das nossas escolas de pequenas associações de pais que vão sendo criadas também para haver um maior envolvimento e, portanto, sim, é assim que os diferentes membros podem participar. E depois temos, assim, um momento que é o momento preferencial para a participação de todos. Mais uma vez, nós fazemos todos os anos um observatório pedagógico em que é feito um questionário a pais encarregados de educação, aos alunos que respondem a partir do 4º ano de escolaridade, aos professores, ao pessoal não docente também do agrupamento, e aí todos eles têm a possibilidade de participarem, de se envolverem, de darem a sua opinião e contribuírem assim para uma avaliação mais informada e partilhada por todos. Ok, então já estamos aqui a conversar um bocadinho sobre o processo e os métodos. E este é um processo complexo, não é? Porque eu imagino um questionário, o mesmo questionário não servirá para todos os elementos, para os alunos, para os pais, para os professores, para os assistentes operacionais. Quer explicar um bocadinho como é que é como é que se faz este processo e como é que chega à população-alvo os tais questionários? Ok, então a avaliação interna faz aqui uma avaliação qualitativa e quantitativa dos resultados do agrupamento. Quando falamos numa vertente mais quantitativa, prende-se principalmente com os resultados escolares dos nossos alunos. Isso é aquilo que estamos mais habituados a falar, os rankings, enfim, que nós também temos os nossos rankings internos. Exatamente, e as nossas preocupações, e também vos convido a visitar o site onde esses dados estão expostos e, portanto, ficamos com uma outra ideia dos resultados o site mais do nosso agrupamento. Site do nosso www.avelt.org. Exatamente. Depois, por outro lado, estes dados mais qualitativos, quando nós fazemos os questionários, eles efetivamente têm indicadores, perguntas dirigidas a cada um dos grupos da comunidade. Não faz sentido eu falar colocar uma questão de, imaginemos como é que é a comida do refeitório a uma quantidade de pessoas que não pode usufruir da comida do refeitório ou do serviço do refeitório. Portanto, dificilmente conseguirá avaliar. Temos aqui também um particular cuidado. Ao fazermos questionários aos alunos do quarto ano, não é exatamente a mesma coisa do que fazer um questionário para um aluno de 9º ano. E a linguagem do próprio questionário é direcionada ao grupo que nós pretendemos alcançar. Portanto, uma linguagem simples e clara para todos, ainda assim com umas nuances não só do conteúdo do próprio questionário, com perguntas que interessam principalmente a cada um dos grupos da comunidade educativa, mas também uma linguagem mais adequada se estamos a falar de alunos mais jovens, de alunos já mais adolescentes. Portanto, há esse cuidado também. Os pais, os alunos e os professores recebem este questionário como? Carla, se calhar também é importante, até para as pessoas não estranharem, quando receberem, os alunos e os professores têm mais ou menos um enquadramento mais fácil. Os pais que nos ouvem e que vão receber um e-mail. Exatamente. Então, nós anualmente aquilo que fazemos é, primeiro, um período de sensibilização, em que é enviado um e-mail a todos os pais e encarregados de educação, e aqui já não é só a partir do 4º ano de escolaridade, portanto, os pais a partir do pré-escolar, do ensino pré-escolar. Todos os alunos que frequentam este agrupamento. Exatamente, recebem então um e-mail de sensibilização para apelar à sua participação no questionário. Num segundo e-mail vão então receber um link ou a informação de onde é que podem aceder a este link. Ou seja, o link é enviado por e-mail, mas também está sempre disponível na página do nosso agrupamento, no campo reservado à avaliação interna. Portanto, por qualquer motivo, eu não acedi ao e-mail, mas eu sei que se for diretamente ao site da escola, eu consigo aceder ao link porque está identificado por ano de escolaridade. Portanto, o meu educando está no 7º ano de escolaridade, eu acedo ao link do 7º ano de escolaridade e posso aceder e preencher. Então, para os pais que nos ouvem, a partir de abril,
devem estar atentos se recebem ou não na sua caixa de correio o desafio para participarem neste questionário. Se por algum resultado, se por algum motivo não o receberem, podem também aceder à página do agrupamento. Já agora também chamamos a atenção que é muito importante os pais manterem os e-mails atualizados, os endereços eletrónicos atualizados, e sempre que alterarem, convém informar o docente titular de turma ou o diretor de turma. Ainda uma coisa importante, posso referir, Com quando os certeza. pais depois perguntam assim, então mas este questionário é anónimo, toda a gente vai perceber as respostas que eu, enquanto encarregado de educação, dei? Sim, ele de facto é anónimo. E para aceder a este questionário, basta colocar o número o número de cartão ou o número de processo do seu filho, do seu educando. Portanto, é a única coisa que é pedida. Mas esse é outro aspecto muito importante, que é as pessoas podem escrever efetivamente tudo aquilo que sintam, porque esse contributo é muito importante. Resultados. E vamos agora olhar um bocadinho para os resultados. Com base nos resultados mais recentes a que a equipa chegou, e que serão do ano letivo anterior, não é, Carla? Quais são as áreas mais críticas identificadas aqui no agrupamento? Então, relativamente àquilo que foi a nossa avaliação no último ano letivo, nós percebemos, nós temos três grandes áreas de intervenção e de melhoria em funcionamento no nosso agrupamento. Também estas três áreas de melhoria já foram elencadas de acordo com avaliações anteriores que nos permitiram perceber que estas são as três principais áreas onde é preciso uma intervenção um bocadinho mais robusta para conseguirmos melhorar os nossos resultados. Tem que ver com uma ação de melhoria de organização e funcionamento do agrupamento, em que envolve a avaliação de serviços como o bar da escola, a papelaria, a secretaria. Depois temos uma segunda grande área de melhoria que passa pelos comportamentos, por melhorar os comportamentos dos nossos alunos. E a ação de melhoria 3, que tem a ver com a implementação de práticas pedagógicas que sejam diversificadas, que cheguem efetivamente aos nossos alunos, mas que permitam também a melhoria dos resultados escolares. Okay? Estas são as três grandes áreas. Após a aplicação do questionário no ano letivo anterior, deste observatório pedagógico, nós conseguimos perceber que a menor classificação que foi atribuída pela comunidade educativa foi à organização e funcionamento dos serviços do agrupamento. Já agora dizer-vos que nós temos uma escala de 0 a 10, exato, mas só consideramos que os resultados entre o 8 e o 10 é que são resultados que já não requerem uma intervenção imediata. São os tais resultados que nós gostamos de falar sobre eles, mas não requerem uma intervenção imediata. Todas as outras avaliações que ficam aqui entre o 0 e o 8 são alvo desta preocupação e da mobilização de estratégias para melhorarmos então a intervenção e o serviço educativo da escola. Então, o que é que nós apurámos este ano letivo? Melhorar o serviço e a organização do agrupamento foi avaliada com 6,43 valores pela comunidade educativa. Okay. A melhoria do comportamento dos nossos alunos foi avaliada com 7,23. E, finalmente, a implementação de práticas pedagógicas e de resultados escolares foi avaliada pela comunidade com 7,99. Quase que nos dá vontade aqui de esquecer este 0,01 e chegarmos aqui aos 8 valores, que para nós já seria confortável. Por um lado, percebemos que temos aqui um grande caminho ainda a percorrer. Por outro lado, aquilo que efetivamente a escola faz e os professores fazem, que prende-se muito mais com a parte pedagógica, com a atividade pedagógica, é aquela que está melhor avaliada. Sim, continuamos a ter preocupações em melhorar os nossos resultados, em arranjarmos estratégias para essa melhoria, mas de facto aquilo que estes resultados nos mostraram no presente ano letivo é que as áreas que nós precisamos de uma intervenção mais urgente é de facto na melhoria dos serviços e da organização do agrupamento e na melhoria do comportamento dos alunos. Mas este aspecto é muito interessante que tu estás a revelar, porque se nós pensarmos assim, na avaliação, nós somos muito exigentes do ponto de vista interno, porque podíamos achar que só menos que 5 é que seria
abaixo do suficiente, é que seria assim um valor preocupante. Mas não, nós estamos. Tudo o que não seja bom não nos é suficiente. Eu diria que nós tentamos apontar sempre para a excelência. Mesmo que o caminho não seja fácil, e muitas vezes ficamos um pouco distantes das próprias metas que definimos e que traçamos, isto é tudo definido através de metas naturalmente, mas nós não queremos menos do que a excelência. Trabalhamos todos os dias para isso. E agora eu não posso deixar de perguntar também em que áreas é que nós nos destacamos e que apresentamos resultados que vão para além do 8,5, 9. Ok, então nós temos aqui dados muito curiosos, e às vezes até surpreendentes. Quando vos falava nesta questão mais pedagógica, que os nossos alunos avaliam particularmente bem em algumas áreas, dizendo-vos também que os alunos do terceiro ciclo são os mais exigentes nas suas avaliações, portanto são aqueles que normalmente não avaliam tão bem, mas há aqui um dado muito curioso. Os nossos alunos do agrupamento consideram que o feedback, ou seja, o retorno dado pelos professores deste agrupamento relativamente às atividades letivas que eles desenvolvem diariamente em sala de aula, são muito positivos e que contribuem imenso para a melhoria do seu trabalho e das suas aprendizagens. E isto normalmente é uma área muito difícil, e foi com muito agrado que nós percebemos. Portanto, os nossos corretores e educadores estão todos aqui de parabéns. Sim, por aí. E também estão de parabéns porque em termos do trabalho colaborativo que desenvolvem em prol do agrupamento também foi muito bem avaliado, portanto também estamos aqui em termos do trabalho colaborativo com um ranking. Nós estamos a falar agora de áreas de excelência, identificadas como áreas de excelência, porque são aquelas que vão para além do 8,5. Que se destacam, que muitas delas estão ali quase no 10. Portanto, sim, são essas áreas que eu gostaria aqui de destacar. Ok, então, e já estamos aqui a aproximar-nos do final da nossa conversa, mas não podemos deixar também de falar um bocadinho e de dar a oportunidade de tu nos explicares que este trabalho que temos estado a ouvir de extrema complexidade, exigência e necessidade de rigor, estamos a falar de medidas que são muito importantes, também tem, para além da avaliação interna, de uma equipa de avaliação interna, também temos aqui um recurso, uma assessoria externa. Queres falar um bocadinho sobre isso, Carla? Sim, nós desde 2018 que trabalhamos com uma empresa que é a Melissa Marmelo e Associados. Eles são especialistas em avaliação educativa, que para nós é o fundamental, e que nos asseguram principalmente o rigor técnico, a transparência e o tratamento dos dados estatisticamente, que, como podem calcular, dificilmente a escola, com os recursos que tem, poderia fazê-lo se não tivesse este apoio técnico. São eles que fazem a validação e o tratamento dos dados dos questionários. São eles também que, com este seu processo de transparência, também dão aqui alguma segurança a todos os que participam no questionário, na confidencialidade daquilo que é escrito e dos dados que lá estão, e no anonimato, sim. E, portanto, nós quando recebemos estes dados, eles já vêm com o tratamento estatístico feito. É muito importante dizer o seguinte: apesar de nós termos este apoio desta empresa, todos os indicadores, ou seja, todas as perguntas dos questionários, são definidos pela equipa de avaliação interna. Interna, sim. Para fecharmos a conversa, Carlinha, e porque já nos falaste que depois onde é que se podem consultar estes dados, para além das apresentações públicas em Conselho Pedagógico, em Conselho Geral, na página do agrupamento. Para fecharmos agora, e já muito perto do fim, e num tom mais intimista, queres partilhar o que é que te motiva a continuar este trabalho ano após ano? Bem, o que é que me motiva? Antes de mais, porque continuo a acreditar verdadeiramente na escola pública e aqui um bocadinho qual é o caminho que ainda podemos percorrer para melhorar o serviço da escola pública, porque esta sim é uma escola que tem que chegar a todas as crianças, a todos os jovens, independentemente do seu nível sociocultural, da sua origem. Portanto, nós temos efetivamente que atender às especificidades de todos os nossos alunos.
e esta é a escola que é a escola mais justa, mais humana, e mais inclusiva, no meu entender. Portanto, este é o principal desafio, é ano após ano perceber que efetivamente temos um contributo e temos um impacto na melhoria da nossa escola. E depois há aqui outro que não posso deixar de falar, que é o facto de ter tido a sorte ao longo destes anos de terem passado várias pessoas pelas diferentes equipas de avaliação interna, mas são pessoas com quem gosto imenso de trabalhar. Dá-me imenso gozo saber que, tal como eu, continuamos a ter muitos professores que querem melhorar a escola e querem contribuir, de facto, para um agrupamento de escolas Luísa Todi, mobilizado para atender as necessidades dos seus alunos. E pronto, e também já nos deixaste aqui a tua mensagem sobre a importância deste trabalho. Carla, muitíssimo obrigada por teres feito parte desta entrevista. Eu não disse no início, mas a Carla também é um elemento da equipa deste podcast e, portanto, o trio de professores, professor Joaquim Lopes, professora Carla e professora Maria Forreta, eu hoje aqui convosco, estamos muito gratos e julgamos ter continuar a cumprir aquilo que é o objetivo desta ferramenta que é o podcast do Aveld, que é levar até à comunidade aquilo que fazemos cá dentro. Não se esqueça, a quem nos ouve, de acompanhar o episódio, se gostar, partilhar, colocar um gosto e ajudar-nos a construir uma escola cada vez melhor. Muito obrigada. Até à próxima. Muito obrigada.